Agora nós vamos chamar a nossa palestrante de hoje, a Rô Pacheco. Bem-vinda. Muito boa noite a todos. Boa noite. Nosso abraço fraterno e os nossos votos de muita paz a todos. As nossas reflexões, então, da noite de hoje se darão em torno do tema depressão, desafios e soluções. No primeiro momento da abordagem, nós vamos olhar para a temática do ponto de vista da fisiologia, da biologia. Então, como essa doença ela se expressa hoje. E a benfeitora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, na obra Vitórias sobre a Depressão, ela nos traz uma definição. Ela diz que a depressão é a ocorrência que se manifesta no todo orgânico, causando um distúrbio desse todo orgânico. E resulta, ou seja, esse distúrbio do todo orgânico é uma resultante de uma desordem na questão da química cerebral. E ela fala, então, por conta dessa disfunção neuroquímica, que vai afetar especialmente alguns neurotransmissores responsáveis pela alegria, bem-estar, afeto, e essas substâncias ela vai dar um nome, que são as dopaminas, as serotoninas, noradrenalinas, que são todas as substâncias químicas que nos fazem ter na vida alegria, prazer, afetividade, gratidão. Porque quando nós expressamos sentimentos, a nossa biologia está em ordem para que se expresse. Porque para se expressar um sentimento, ou alegria, ou qualquer um desses mencionados por Joana, é preciso que o corpo esteja compatível a essa expressão. Então, a partir do momento em que essa química cerebral ela não funciona, não produzindo essas substâncias, eu vou ter alegria? Não vou ter alegria. Eu vou expressar afetividade? Não, porque o corpo não está produzindo essas substâncias. Fica claro isso para todo mundo? Fica claro, né? Então, a depressão é uma doença que entra em cena, diz a benfeitora, quando o sofrimento vem do nada e é completamente desproporcional ao motivo que o disparou. E isso é uma verdade para quem já teve essa experiência, porque muitas vezes a doença ela se manifesta sem uma razão aos olhos de alguém desentendido do assunto, porque parece que é algo que não tem um motivo plausível, que parece que não é legítimo aquilo que faz com que essa doença ela se manifeste, não se encontra exatamente um motivo lógico e mais ainda, parece desproporcional, parece muito mais acima. E ela continua. E essa disfunção ela pode se arrastar por dias, por meses, por anos e às vezes por uma vida inteira. E segue a benfeitora dizendo, essa triste realidade abala cerca de 340 milhões de pessoas em todo o mundo. E agora a nota é da OMS, Organização Mundial de Saúde, que diz algo muito importante para a gente prestar atenção. Então a OMS diz que daqui aproximadamente entre 20 a 25 anos, 25% da população pode estar dentro desse número de pessoas depressivas e a depressão vai ocupar o segundo lugar no ranking das doenças no mundo. Aí muitos podem pensar, mas eu não tenho depressão, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque nós vivemos em comunhão constante, a gente vive num emaranhamento sem se dar conta. Nós somos responsáveis por tudo que acontece e tudo que acontece nos afeta, como disse Jesus, que o todo está em tudo. E se o todo está em tudo, significa que cada parte dessa totalidade reflete essa totalidade, portanto. Então, se uma parte adoece, não vai refletir a totalidade? Sim ou não? Mas o oposto também é verdadeiro. Quando um se cura, quando um consegue se harmonizar, ele também vai gerar um reflexo nessa totalidade.
Então, o tratamento da depressão hoje, os tratamentos tradicionais vão ter uma assertividade em torno de 70%. É bastante? É. Mas depois nós vamos chegar numa equação, mas antes precisamos passar por uma pergunta. Mas antes de perguntar e chegar numa equação, nós precisamos falar de sintomas. Que sintomas essa doença vai apresentar para aquele que vai futuramente desabrochar nesse processo da depressão? Então diz a ciência para nós que alguns sintomas dentro da fisiologia, dentro da nossa biologia, dentro da organização orgânica são alterações de apetite para mais ou para menos, mas geralmente é para menos. Alterações do sono, fadiga, perda de energia, redução do prazer geral na vida, também sexual, agitação motora, inquietude física, alterações dos ritmos circadianos, que são os ritmos de sono. Muitas vezes as pessoas que têm depressão vão dormir muito mal à noite ou vão trocar a noite pelo dia. Vamos prestando bastante atenção nesses sintomas. Os cognitivos, os sintomas cognitivos da depressão são humor deprimido, desânimo persistente, baixa estima, sentimento de inutilidade e inferioridade frente aos outros, sentimento de vazio, de culpa constante, irritabilidade, redução da capacidade de ordem de pensamento, falta de concentração, falta de prazer na maior parte das atividades que anteriormente não tinha problema quanto à sua execução, redução da capacidade de pensar, tomar decisões e memorizar. Dentro dos comportamentos, quem vai deprimindo e mantendo essa depressão constante vai gerar dentro do âmbito social, ou seja, o comportamento social, como fica de quem está deprimindo? Vai ter um retraimento social, vai ter tendência ao isolamento, vai chorar mais do que o normal, com muita frequência, vai ter comportamentos e ideias suicidas, alterações psicomotoras e comportamentos de automutilação. Agora a minha pergunta é, quem já não teve um desses sintomas, levante a mão. Nunca teve nenhum. Então nós todos já tivemos alguns sintomas desses, certo? Que possivelmente, dentro das nossas experiências rotineiras e cotidianas, eventualmente a gente não vai ter uma alteração de sono, sim ou não? Não vai ter uma alteração de apetite, não vai ter uma alteração na motricidade, às vezes um esquecimento. Nós passamos por essas situações porque elas são da normalidade da vida. Mas a questão é, quando eu passo a apresentar 2 ou mais desses sintomas de forma persistente e repetitiva. Então aí, aquele que faz a avaliação, esse profissional da saúde, na sua competência de dar um diagnóstico para tal, vai dizer que essa depressão ela pode estar dentro da categoria leve, moderada ou grave. E aí eles vão explicar o que acontece aqui. Dentro da depressão leve, nós vamos ter 2 ou 3 sintomas desses persistentes. Sintomas esses que não chegam a interferir drasticamente no dia a dia, mas a pessoa não tem mais a mesma motivação para ir trabalhar, para comer, para dormir, já tem um comprometimento nessas coisas que são normais do cotidiano. Se esforçam mais e é preciso uma dose de sacrifício para manter as atividades que eram tranquilas. Nesse caso, nem sempre vai precisar entrar com a ação medicamentosa, com medicamento controlado. Às vezes, com a psicoterapia pode resolver, com auxílio dentro do centro espírita também. Mas isso não é uma garantia, porque nós estamos olhando ainda a depressão
depressão do ponto de vista apenas físico. Nós não trouxemos nenhuma questão ainda do ponto de vista espiritual. Na moderada, já vai ter a presença de 4 ou mais desses sintomas persistentemente, não há trégua. Eles são 4 sintomas que vão ficar cotidianamente. Então, aí o que acontece? Esse sujeito já vai ter dificuldade de trabalhar, de acordar, de se relacionar, e provavelmente aí precisa uma interferência de medicação, além da psicoterapia e além de outras intervenções para que se possa controlar essa patologia, para que se possa controlar essa doença. Já na grave, o comprometimento aí é tão grande que o indivíduo ele já não sai mais de casa. Ele fica a maior parte do tempo aonde? No sol? Não, ele vai optar por lugares bem escuros, vai ter um retraimento total. E a OMS hoje, ela olha para a depressão com tanta preocupação, por quê? As pessoas que deprimem saem dos seus ambientes de trabalho, elas saem da sociedade, isso gera um grande prejuízo em todos os sentidos. Qualquer doença que nós experimentemos ao longo da nossa vida, o que a doença faz? Ela faz um movimento de recolhimento, certo? Ela vai nos tirar do lugar onde usualmente nós estamos. Mas a depressão é mais grave ainda, porque ela nos tira de todo um arranjo social, não só do trabalho, mas da convivência. E isso gera um prejuízo muito grande. E a depressão é algo tão sutil que muitas pessoas desavisadas, e logicamente é uma ignorância por parte de quem julga quem está nessa situação, porque a depressão ela faz um sintoma de pele? Não. Mas ela gera um sintoma muito mais profundo que quem às vezes está ao lado é difícil de entender. E muitas vezes a gente escuta, e a gente até tem que escutar com mais piedade e caridade ainda, quando alguém diz para aquele que está deprimido, está faltando é um tanque cheio de roupa. Está faltando é uma pia cheia de louça, como se o problema fosse esse. O problema não é uma questão de trabalho, é uma marca muito mais profunda e que quem não está nessa condição tem que ter um olhar muito piedoso para quem vive essa situação. Porque se eu perguntar aqui, você conhece alguém que já deprimiu? Todo mundo levantaria a mão tranquilamente. Conhece alguém? Convive com alguém diretamente? E quem convive sabe que a pessoa não aparenta um sintoma físico, mas a sintomática é muito, muito profunda. Então, do ponto de vista físico, a gente já tem um esclarecimento. Agora fica a pergunta, a depressão, ela é efeito ou é causa? Eu faço sempre 3 vezes a mesma pergunta, não se preocupem para dar tempo de refletir. A depressão é efeito ou ela é causa? Causa. Vou fazer mais uma vez. A depressão, ela é o efeito ou ela é causa? Efeito. Vamos escutar o que a Joana de Ângeles vai nos dizer, tá? Ela diz que a depressão é um distúrbio comportamental da área da afetividade. Então ela está mostrando uma raiz, ela está mostrando uma base. Onde essa doença tem origem? Ela tem origem nos distúrbios do afeto, que está envolvendo quem? Eu e outros. E vários, não sabemos. Ela está falando que é dentro do âmbito da afetividade. A doença se exterioriza em razão do doente, porque só vai ter doença se tem doente, que é o espírito reencarnado em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Então ela está falando de quem agora? Ela está falando que nós somos... Quem nós somos? Nós somos espíritos imortais. Então essa doença está onde? Está no corpo? Está onde? Está no espírito. Então a doença, a depressão, ela é um efeito. A causa está dentro do campo da afetividade desse espírito que teve múltiplas relações. E dentro dessas relações que esse espírito teve, ele provocou alguns desequilíbrios nele
e em outros. Fica claro? A gente vai montando o quebra-cabeça juntos. A depressão é doença da alma, diz a benfeitora, que se sente culpada. Então ela afirma aqui que a depressão ela está alicerçada no sentimento de culpa desse espírito que fez algo. Tudo que a gente faz, primeiro é para quem? Para mim. A gente acha que trai, né? A gente acha que engana. Mas na verdade a gente está sempre se traindo, a gente está sempre se enganando e está sempre se auto-culpando e flagelando. Então a doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes nas reencarnações. Ela dá uma definição brilhante aqui. Lógico que essa culpa ela não está no campo da consciência. Muitas vezes a gente não sabe explicar por que sente isso. Alguém sabe claramente. Para poucas coisas a gente consegue dizer eu me sinto culpado por isso, por isso, por isso. Geralmente essa culpa ela é sempre muito mascarada. E as causas? Porque daí nós precisamos analisar agora o seguinte. Vamos fazer um breve parênteses, né? Nesse momento nós estamos falando de adulto para adulto, certo? Mas se nós estamos falando de um espírito imortal que precisa adentrar uma nova reencarnação, ele nasce adulto? Não, né? Ele nasce bebezinho. Então, esse bebezinho tão lindo que os pais olham no colo, o que a gente olha? Quando a gente olha para um bebê, o que a gente pensa? É um espírito novinho. O que eu penso quando eu pego um bebezinho? É um anjo. Novinho, né? Que lindo. Que espírito elevado, né? Meu Deus, será que é o Chico Xavier encarnado, Emmanuel, a Madre Teresa de Calcutá? Será que Maria de Magdala vai dar as luzes nesse planeta? É isso que a gente pensa? Não. Claro que sim. Não. Eu não. Mas será que quando eu olho para esse bebê eu penso assim, nossa, aqui tem um depressivo em potencial? Eu nunca penso isso. Ai, que lindo, aqui tem um matador em potencial, um político corrupto. Tem ou não tem uma potência para ser isso na vida? Claro que tem. Ou será que os pais de um assassino, quando pegaram o bebê no colo, pensaram isso? Não. E aí começa a nossa invigilância. Percebe como a vida é sutil, como a vida nos traz aprendizado? Porque quando eu olho para aquele bebezinho, eu penso que eu já perdi 9 meses da gestação para orientar essa alma que está reencarnando, que pode trazer qualquer marca no seu perispírito, qualquer uma. Porque quando o Chico é questionado quem é o criminoso, e Emmanuel responde qualquer um de nós quando descoberto, será que a gente tem um passado muito brilhante? O criminoso é qualquer um de nós quando descoberto. Então nós reencarnamos para evoluir, quitar essas nossas pendências frente à vida. Não é pessoal o débito. Para o pessoal levamos nós, mas o desequilíbrio em si é frente à lei divina. Então nós trazemos essas marcas aonde? Quando nós reencarnamos no nosso perispírito. Kardec vai dizer que nós somos um ser triádico, um ser trino. Eu estou num corpo físico, eu disponho de um perispírito e eu sou o espírito imortal. Então essas marcas da culpa estão aonde? No perispírito. E essas marcas perispirituais, elas são emanadas através desse fluido energético. Então esse perispírito vai emanar sentimentos negativos, rebeldia, desde pequenininho já, negativismo, orgulho, egoísmo, nervosismo, baixa estima, culpa, que são manchas no perispírito. Ok, a depressão tira o que da nossa vida? O que afeta primeiro? O depressivo sente o que? Sente muito medo. Então o medo tem uma relação com o sentimento de culpa. Nós vamos ter uma intervenção por causa da depressão e por causa do sentimento de culpa. Vai haver uma mácula dentro do
nosso processo instintivo de viver. Esse medo, essa insegurança vai abalar o nosso instinto de sobrevivência. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, os maiores índices de suicídio estão relacionados à depressão. Então, são reflexões que nós vamos fazendo, né? Vai ser afetado o prazer, certo? Prazer de comer, de ouvir uma boa música, de experimentar a troca sexual. Todo esse prazer vai ser inibido. O depressivo também, veja só, que às vezes ele vai apresentar uma depressão diante de uma perda, diante de um revés, porque tem uma característica de muita prepotência em quem vai apresentar depressão. O que está faltando para todos nós? Qual é o oposto da prepotência? Humildade. Falta para todos nós. Porque se a OMS diz que lá na frente eu posso estar dentro do quadro de depressivo, significa que eu tenho que olhar urgente para quem? Eu tenho que olhar urgente para mim. Olhar se eu tenho esses medos, olhar se eu tenho essas inseguranças, olhar se eu vivo a vida com alegria, com prazer, olhar se eu vivo a vida me autovalorizando. Aonde que eu perdi esse valor? Aonde que eu perdi essa humildade? Porque se eu olho alguém de cima para baixo, eu estou colocando num lugar de ilusão. Porque Jesus olhou para todos nós nos olhos. Jesus nunca olhou ninguém de cima para baixo. E o chamado dele é quando ele diz que nós somos deuses. Ele está dizendo que nós todos somos iguais diante da nossa paternidade divina. Então, esse espírito imortal traz especialmente marcas na área da sua afetividade, certo? Ou seja, através das relações que ele travou, ele magoou pessoas, ele lesou corações, ele pode ter enganado. E nesse processo das múltiplas encarnações, muitas vezes eu estou aqui encarnado, mas quem eu magoei não encarnou. E está onde? Longe de mim? Não, porque sintonicamente, de forma muito lógica, se o meu perispírito emanam essas vibrações de culpa, aquele que eu causei um dano vai me encontrar facilmente, porque a gente está falando de energia e de vibração, não tem espaço nem tempo nem distância. Sintonicamente ele pode me encontrar. Aí aquele bebezinho tem um tempo, aquele espírito, muitas vezes de receber o evangelho no lar, oração, evangelização na casa espírita, para transformar-se e talvez inclusive se livrar de uma depressão que poderia acontecer, porque os pais já foram vigilantes. Mas esse bebê cresce, se torna um adulto, leva a vida de qualquer forma, vai aumentando essas culpas, a vida desregrada, e esse irmão que está ali do meu lado me cobrando com toda a sua razão, porque não tem vítima em processo nenhum, e lógico, eu adormeço, o meu espírito se emancipa, quem eu encontro ali do lado? Como que encontra uma pessoa, como acorda uma pessoa que tem depressão sorrindo e abre as cortinas do seu quarto? Não. Porque o que ele recebe de informação durante a noite? Mais sentimento de culpa. Você não vai se dar bem, eu vou matar você, essa vida não vale a pena, me devolva o que você me tirou. Mas se eu, vigilante, antes de dormir, faço uma boa leitura, faço uma oração, cuido do meu espírito como quem cuida de um jardim que precisa ser constantemente renovado, adubado, eu passo a tratar também desse irmão que é tão doente quanto eu. Não existe vítima, mas existe parceria em qualquer encontro na vida. E essa parceria sim pode ser para o bem. Porque se eu me curo de um processo, eu estou curando aquele que caminha ao meu lado. Mas se eu adoeço mais, se eu vou me enfermando, me tornando mais enfermo, eu torno mais enfermo quem está ao meu lado de alguma maneira. Porque os processos são processos muito justos na vida. Então esse que deprime, de repente vem à casa espírita, porque o que são esses 30% que faltam para o tratamento ter êxito? Eu me olhar como um espírito imortal, e eu chego na casa espírita, e o que o espiritismo nos diz? Você é responsável pela sua vida. E aí nós começamos a traçar um caminho de ascensão,
que é primeiro se perceber como um doente. Todos nós somos, todo mundo é doente, porque Jesus diz: eu não vim para os sãos. Tem alguém são na terra? Ele veio para todos nós. Ele veio trazer remédio para nós. Lembrando que o primeiro remédio de todos é o amor. Primeiro por mim. Aprendendo a me cuidar e aprendendo a olhar para mim e dizer: puxa, eu sou uma pessoa doente ainda, ok. Perceber-se como. Segundo momento, aceitar, reconciliar-se com esses adversários que estão onde? Dentro de mim. Os maiores adversários estão dentro de mim, que são egoísmo e orgulho. E a partir do momento que eu me reconcilio comigo, me reconhecendo mesmo, uma pessoa egoísta, às vezes invejosa, orgulhosa, com medo, com inseguranças, eu vou saber como lidar com as emoções a partir do momento que eu tenho parâmetros morais. Porque exatamente o que faz me fazer decidir por esse ou pelo aquele caminho é: eu tenho parâmetros. Ou seja, submeter as emoções ao crivo dos valores. Quando eu tenho valores, eu digo: eu vou decidir o que eu quero da minha vida. Eu vou decidir ficar enfermo ou eu vou decidir me curar? Eu vou decidir ser uma pessoa que vive reclamando ou eu decido ser uma pessoa que a partir de hoje agradece tudo que chegou nas suas mãos? É uma decisão. Então é essa decisão, através dos vários processos de reflexão, que eu passo a orar mais, eu passo a me estudar mais, e aí vem as ações. E a ação decisiva é quando eu digo para mim mesmo: eu não quero ser mais essa pessoa que eu fui. E eu passo a agir mesmo no mundo de uma forma diferente. Eu passo a tratar qualquer um com igualdade. Eu saio daquele lugar infantil onde eu me coloquei, porque às vezes a gente se acha melhor, porque todos viemos do mesmo barro e todos viemos do mesmo Pai. Então essas ações vão começando a nos renovar. E esse irmão que muitas vezes está me cobrando, passa a olhar para mim e ver: realmente eu estou mudando. E ele pensa: puxa, se ele está mudando, eu também posso mudar. E a reação é em cadeia. Então, dentro do processo da depressão, eu vou usar a psicoterapia, eu vou usar os medicamentos sem problema nenhum, se eu precisar usar, gratamente usando esse medicamento, que me ajuda novamente a ordenar o processo da produção da química cerebral, que vai me resgatar a alegria de novo, a afetividade, o movimento na vida, mas vou usar junto alguns suplementos alimentares, a atividade física, a meditação. E o que o centro vai me ajudar? A prece, o passe, o estudo, a reforma íntima, que a Nelly fala tanto, né? Mas o autoestudo. E aí nós lembramos Jesus, que quando nos momentos de desespero Ele fala para nós: vinde a mim. Ele nos convida para que a gente faça um movimento e descubra através do seu modelo que a vida pode ser muito mais leve e muito mais feliz do que aquela que muitas vezes nós vivemos de forma pesada e triste. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos os criadores da nossa vida. Deus nos deu essa potência de fazer escolhas. Deus nos deu essa potência porque nós somos filhos de quem? Quando uma criança nasce, os pais dizem: é a cara da mãe ou é a cara do pai, né? Mas a nossa cara interna, o nosso espírito, eu, o espírito, sou a cara de quem? Eu sou a cara de Deus. Muito obrigada pela atenção.